Se você chegou até esse vídeo, eu peço que você continue, porque nós vamos falar de um assunto muito sério. Algo que está sendo impedimento para você prosseguir. Algo que está servindo de impedimento para você chegar no seu futuro. E é um assunto muito sério, onde muitas pessoas têm se perdido e elas têm estado em uma situação que não sabem o que fazer. Mas hoje, dentro da palavra de Deus, eu quero te dar algumas maneiras, te dizer algumas formas de você se livrar desse assunto que tem sido tão sério, que impacta, que causa um impacto enorme em relação a prosseguirmos, avançarmos para um futuro. E é uma palavrinha que tem um peso enorme, chamada passado. E quantas pessoas hoje, se você conversar, talvez pessoas que você convive, vivem presas a esse passado, por algo que fizeram que não era para ter feito, falaram que não era para ter falado, e hoje carregam um peso, carregam uma culpa e não conseguiram se libertar. Mas a palavra de Deus me mostra um homem que passou por isso também. Pedro. O apóstolo Pedro, quando Jesus estava para ser crucificado, quando Jesus estava para ser morto, Pedro olhou para Jesus e disse: Mestre, eu morrerei contigo. Se possível, eu irei no teu lugar. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Pedro naquele momento estava se sentindo uma pessoa autoconfiante, se sentindo, se achando, dizendo: eu vou, eu faço. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, é como se Jesus estivesse olhando para ele, nas minhas palavras, Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu te conheço, tu é limitado, tu é um ser humano, Pedro. Foi eu quem te fiz, foi eu quem te formei, foi eu quem te criei, eu te conheço. Hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. A primeira coisa que Jesus quer dizer para você aqui hoje é o seguinte: por que você está se culpando? Por que você carrega o peso dessa culpa? Por que você se culpa até hoje de algo que aconteceu no teu passado? Se eu já sabia que isso iria acontecer, se eu te fiz assim, eu sabia que em alguns momentos você iria acertar e que em outros você iria errar. Eu sabia que em alguns momentos você iria estar de pé, mas existiria ocasiões que você estaria caído, você cairia. Porque é assim que nós temos que entender, que nós somos seres humanos limitados. Só que muitas vezes as pessoas não enxergam isso e nos tratam como se nós nunca tivéssemos o direito de falhar, de errar. E talvez esse perdão que não foi liberado para você, ou o perdão que você não conseguiu liberar, está te aprisionando por uma história passada, por um acontecimento passado que está interrompendo o teu futuro. Agora imagina, Jesus foi preso, morto e sepultado. Agora imagina a mente de Pedro depois que tudo isso aconteceu. A Bíblia vai dizer que Pedro ele chora amargamente, porque ele sabia que se cumpriu o que Jesus disse: Pedro, você vai me negar. E Pedro negou. A palavra se cumpriu. Pedro viu que não era aquilo que ele achava que era. Pedro viu que era falho, que estava sujeito a errar. Assim como você também tem que enxergar isso, que você não deve se culpar. Se errou, se falhou, se disse o que não devia, se fez o que não devia, se perdoe. Mesmo que não queira te perdoarem, te perdoa, se perdoa, porque Jesus já te perdoou. E Pedro chora amargamente. Passa aqueles 3 dias de angústia, de agonia. Talvez hoje o teu cenário seja de lágrimas, tristeza, angústia. Porque é isso que o passado ele faz conosco. Ele nos tortura ao ponto de nos colocar numa prisão, onde a gente não consegue mais ter ânimo para nada, onde a gente não consegue mais viver. E com isso a gente vai se acabando e chegamos ao fim. Assim como Judas chegou. Lembra o fim de Judas? A culpa fez ele dar cabo da sua vida. Judas não esperou o perdão. E é isso que o inimigo quer. Que você se culpe, chegar até um ponto de você olhar e talvez dizer que não vale mais a pena viver. Mas isso é mentira do diabo.
existe um perdão que Deus quer liberar sobre a tua vida. Se o homem não te perdoou, se não perdoaram o erro que você cometeu, não sei a culpa que você carrega, se você carrega, mas se isso está acontecendo, se liberte hoje disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que não tem outros cenários da tua vida que te motivem a viver? Será que não existe mais nada na tua vida que te traga alegria, que te traga ânimo? Se você tiver que trazer alguma coisa do teu passado, faz como Jeremias falou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga hoje à memória aquilo que te dá ânimo para viver, aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá motivação. Será que a tua família, a igreja, o trabalho, estudos, Deus, o próprio Deus que é o maior motivo? Será que nada disso faz mais sentido para você? Será que uma área da tua vida, um erro que você cometeu, será que é suficiente para te paralisar? Não. Deus não quer que isso aconteça com você. Assim como Ele não quis que acontecesse com Pedro. Porque a Bíblia vai dizer que quando Maria vai ao sepulcro, ao túmulo, o anjo diz, avisa aos discípulos e a Pedro. O anjo poderia ter dito avisa aos discípulos, ou então ter citado o nome de cada um, mas ele disse avise aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou e vai ao encontro deles. O anjo era como se o anjo estivesse dizendo, olha, Jesus sabe o que Pedro está passando. Jesus sabe o peso, a amargura que ele está carregando, a culpa que ele está carregando por ter o negado, mas avisa ele que o perdão está chegando. Avisa ele que o perdão ressuscitou, que o perdão está batendo a porta e que ele terá chance de ser perdoado. Jesus está dizendo isso hoje para você. Eu estou do teu lado. Eu estou perto de você. Eu estou liberando perdão porque você está se culpando, porque você está carregando isso. Se eu disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus não quer que você carregue essa culpa. Jesus tem um futuro brilhante para você. Jesus tem um futuro extraordinário para você. Traga à memória tudo que te dá esperança. Traga à memória tudo que te faz sorrir. Pega todo esse teu passado que te culpa, todo esse passado que te aprisiona. Faz como se você estivesse colocando tudo em um saco de lixo e joga fora. Liberte-se. Porque a palavra de Deus diz que Ele lança o nosso passado, os nossos pecados no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Ele lança os nossos erros fora, ele joga fora. E por que você está guardando? Porque você colocou dentro dessa caixinha e toda vez que você abre você chora, você sente culpa. Joga essa caixinha fora. Joga essa consciência pesada fora. Vai viver. Vai olhar as outras áreas que merecem que você lute por elas. Vai viver o futuro que Deus preparou para você. Assim como Pedro teve a oportunidade de sentir o perdão de Jesus Cristo, sinta o perdão de Cristo hoje. Se liberte dessa culpa, porque ele já sabia. Até ele mesmo permitiu que você passasse por isso, para te mostrar que você não é uma super mulher, para te mostrar que você não é um super homem, que em algum momento você iria falhar, que em algum momento você iria falar algo que não deveria, agir como não deveria, mas nem por isso Jesus pede para que você se culpe. Antes ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se é culpa, eu vou aliviar. Eu vou tirar o peso, eu vou tirar o fardo. E sabe por que ele diz isso? Porque ele sabe que com esse fardo e com essa culpa você não pode caminhar, você não consegue sair do lugar, você não vai chegar ao teu destino. É por isso que Jesus diz, eu vou tirar, porque quando eu tirar você vai se sentir leve. Quando você se sentir leve, você vai continuar, você vai prosseguir, você vai chegar ao teu destino. Que em nome de Jesus, toda a culpa do teu passado seja removida hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu determino pela palavra do Senhor, seja livre, seja livre, seja livre e viva os propósitos e planos de Deus para a tua vida. E que Deus te abençoe.